pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje nós começamos mais um culto infantil e nós vamos estudar o Salmo 32, um salmo escrito por Davi e é um salmo de confissão. Para começar, então, eu vou pedir para você ir lá buscar a sua Bíblia para a gente ler junto, já que é um salmo bem curtinho, tem só 11 versículos. E enquanto nós fazemos a leitura, eu vou pegar este ovo e colocar dentro deste pote com água e depois nós vamos fazer uma experiência. Então vamos juntos ler Salmo 32. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres campos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Esse salmo começa falando: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. A pessoa que escreveu esse salmo se chamava Davi, era o rei Davi. E o Davi era um cara muito legal. Ele era uma pessoa boa, ele era um rei justo, ele era muito simpático, muito corajoso, tinha muita fé. Só que o Davi não era perfeito. O Davi também cometia erros e cometia pecados. Ele fazia coisas contra as pessoas e também contra Deus. E daí, o Davi teve uma ideia. Ele pensou assim, eu vou ficar bem quietinho e ninguém vai descobrir nada do que eu fiz de errado. Nem Deus vai ficar sabendo, eu vou só ficar em silêncio. E daí veja o que diz ali no versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pensa bem, será que isso funcionou? Não funcionou. Tem outras pessoas que acham que elas podem dar um jeito no pecado. Mais ou menos assim, É como se a nossa vida fosse esse leite. Mas a nossa vida, a gente comete vários pecados, a gente faz coisas que não deveria, deixa de fazer coisas que deveria, fala coisas que não deveria e assim vai ficando tudo manchado, o pecado vai sujando a nossa vida. Aí algumas pessoas pensam, não, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço coisas legais, eu vou compensar isso. E daí ficam bem quietinhos com aquele pecado e acham que vão conseguir limpar ele. Só que não é assim que acontece. A gente não consegue limpar e calar os nossos pecados também não funciona. Sabe por quê? Porque os nossos pecados, eles são como esse ovo. Eles pesam na nossa vida. E por mais que a gente faça coisa boa
E por mais que a gente seja uma pessoa muito agradável de conviver, a gente não consegue limpar os nossos próprios pecados. Agora, presta atenção no que diz no versículo 5. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aqui diz que o Davi percebeu que não adiantava ficar escondendo, porque os pecados pesavam na vida dele. Então ele resolveu seguir uma outra estratégia. Ele confessou, ele falou para Deus que ele tinha pecado e ele pediu desculpas. E lá diz que quando o Davi confessou os seus pecados, as coisas mudaram. Deus ouviu a confissão de Davi. Quando nós confessamos para Deus os nossos pecados, Ele nos ouve e nos perdoa. E aquele peso já não é mais um peso, porque Deus alivia isso. Deus apaga os nossos pecados. E este salmo fala também que Deus ele nos instrui e Ele nos ensina no caminho que a gente deve andar. E o salmo termina falando sobre a alegria, falando sobre a gratidão e o louvor a Deus, porque aquele peso do pecado não é mais necessário, porque Deus ele pode nos perdoar e nos dar a alegria de viver sem o pecado. Lembre-se que você não é perfeito, que mesmo quando você comete pecados, você não precisa esconder eles, você não precisa ficar em silêncio. Deus ele está disposto a te ouvir, a te perdoar, a te ensinar e a caminhar ao seu lado, porque Ele te ama, assim como Ele ama também a Davi e perdoou ele dos pecados dele. Então lembre-se de, com as suas palavras mesmo, dedicar um tempo para conversar com Deus e dizer aquelas coisas que estão guardadas no teu coração e que você não quer mais que sejam um peso para ti. Então agora vamos fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, ajuda-nos a reconhecer e confessar os nossos pecados. Agradecemos com alegria o perdão que o Senhor nos dá. Amém. Então tenham todos um abençoado domingo. Super beijo. Tchau!